Boa noite. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Êxodo, no capítulo 33, nós vamos ler os versos do 1 ao 6. Êxodo 33, do 1 ao 6, diz assim o texto em nome de Jesus. O Senhor disse a Moisés: suba deste lugar, você e o povo que você tirou da terra do Egito, e vá para a terra a respeito do qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: eu darei a sua descendência. Enviarei o anjo diante de vocês, expulsarei os cananeus, os amorreus, os heteus, os fariseus, os heveus e os jebuseus. Vão para uma terra que mana leite e mel. Eu não irei no meio de vocês, porque vocês são um povo teimoso, para que eu não os destrua no caminho. Quando o povo ouviu essas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles usou as suas joias, porque o Senhor tinha dito a Moisés: diga aos filhos de Israel, vocês são um povo teimoso. Se eu fosse com vocês, ainda que por um momento, eu os destruiria. Portanto, tirem as suas joias, para que eu saiba que hei de fazer com vocês. Então os filhos de Israel tiraram-se as suas joias, desde o monte Horebe em diante. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, nós estamos diante da Tua presença, Deus, reconhecendo que só o Senhor é o Deus das nossas vidas, e que não vale a pena, Deus, nós seguirmos adiante se o Senhor não estiver conosco, Pai. Por isso que a Tua palavra, a partir deste momento, Deus, venha a ser introduzida nos nossos corações, que isso venha nos edificar de tal modo, Deus, que venhamos testemunhar do Deus verdadeiro no qual nós cremos e confiamos, Pai. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Teu Espírito Santo sonde os nossos corações e nos fale aquilo que é necessário ouvir nessa noite, Pai. Que cada vez mais o Senhor continue nos equipando, Deus, para vivermos mais um ano que está diante de nós com um coração grato e confiando no Senhor, Pai. Nós oramos a Ti e entregamos este momento nas Tuas mãos, e em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém. Os irmãos podem ficar à vontade. Eu quero mais uma vez cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus, a todos que também nos acompanham através dessa transmissão online. Que Deus abençoe a sua vida. Nós estamos iniciando um novo ano. Ontem nós tivemos o primeiro sábado do ano e hoje o primeiro domingo do ano, que é o tempo em que a gente separa para estarmos na casa do nosso Deus, para cultuarmos a Deus. E por se tratar de começo de ano, nós estamos sempre nos equipando, com palavras para que a gente avance, para que tenhamos um coração corajoso para enfrentar aquilo que está diante de nós, que é um ano inteiro pela frente. Por isso que nós vamos meditar nesse texto hoje de Êxodo, capítulo 33, para entender que nós não podemos avançar sem Deus. O ano novo, quando ele chega, é muito comum muitas pessoas traçarem planos, estratégias, metas, promessas, fazem promessas que vão à academia, fazem promessas que vão entrar numa dieta mais profunda da vida dela, mas também fazem promessas espirituais. Mas dentro desses planejamentos que nós realizamos para iniciarmos o novo ano, há sempre um perigo e um alerta que eu e você precisamos tomar cuidado, e é onde a gente está se baseando aqui no texto de Êxodo. Entrar num novo ano, como nós estamos entrando, com aquele mesmo coração antigo que ficou lá para trás, e todas as suas práticas antigas que ficaram em 2025. Quando nós olharmos para esse texto aqui, nós vamos entender que Israel estava prestes a seguir a viagem rumo à terra prometida. Mas aí tem um porém nesse caminho todo aqui. Eles recebem uma notícia do próprio Deus. Deus está dizendo para eles que Deus não vai com eles. Eu não subirei com vocês, eu não vou no meio de vocês, porque vocês são um povo teimoso. Tem algumas traduções mais antigas, que talvez é a palavra que é um pouco mais ultrapassada, vamos dizer assim, mas tem algumas palavras que dizem um povo de dura cerviz. Deus está dizendo para esse povo aqui, que eles querem ir para a terra prometida, é o desejo deles, eles querem a terra prometida, mas quando Deus fala que eles são teimosos, Deus está dizendo para eles que eles não querem obedecer a Deus, mas querem a bênção da terra prometida.
e não querem saber nada, e o coração não se entrega ou não obedece ao próprio Deus. O problema desse povo aqui, talvez seja um problema muito da nossa atualidade, da nossa realidade. O problema deles não era a falta de culto, não era essa presença de estar em um ambiente religioso. O problema deles, e que está de fato exposto neste texto, era que o pecado deste povo aqui tinha virado costume. E esse é um grande alerta que eu e você precisamos fazer para iniciarmos mais um ano. Talvez há crentes que em 2025 mentiram costumadamente. Há crentes que viveram debaixo da impureza como se fosse algo normal. Há crentes que viveram com um coração orgulhoso. Há crentes que viveram com um coração amargurado. Obrigado, Jacira. Há crentes que viveram com os pecados secretos dentro do coração, mas que não foi falta de culto, porque frequentaram culto, porque frequentaram ambientes religiosos. Se eles esconderam de pessoas que eles foram mentirosos em 2025, que eles foram orgulhosos, amargurados em 2025, eles esconderam do povo, mas não conseguiram esconder do próprio Deus. E este povo de Êxodo 33 era um povo teimoso, era um povo que carregava no seu coração pecados que estavam acostumados a fazer. O problema disso, e nós vamos entender, é que pecados que viram costume, pecados que são cometidos de maneira tão tranquila, dentro do nosso costume tradicional, esses pecados endurecem o coração. E nós vamos entender aqui, dos versos 3 a 5, que Deus chama este povo de teimoso. Na sua tradução pode estar dura servir. Isso aí é Deus chamar um povo de cabeça dura, um povo teimoso, um povo que não tem facilidade de se curvar e obedecer o nome do Senhor e a sua vontade. O que Deus está falando aqui para este povo, e para mim e para você, é que Deus não está falando de quedas ocasionais, não. Porque quando um crente se converte a Cristo, ele não passa mais a praticar o pecado, ele tem os seus acidentes de percursos que são perdoados e confessados a Deus. O que Deus está tratando aqui para nós, deste capítulo, é que existem pecados que são cultivados no nosso secreto, lá no íntimo do nosso coração, e que são pecados que precisam ser deixados, e Deus está dando esse diagnóstico para o povo. Eles estavam prestes a entrar na terra prometida, mas Deus diz a eles: eu não vou com vocês, porque vocês são mentirosos. Eu não vou com vocês, porque vocês amam a impureza no íntimo do coração. Eu não vou com vocês, porque vocês são orgulhosos, e vocês não aceitam correção de ninguém, porque são amargurados dentro do coração. Há pessoas que exercem hábitos que se consomem no esconderijo do coração. Há sentimentos, há ressentimentos que estão dentro do nosso coração e que são cultivados por nós, e quando tem a virada do ano, nós prometemos ser pessoas melhores, porque Deus estará conosco. Mas a resposta do Senhor é que se nós formos continuar sendo teimosos dos mesmos pecados de 2025, Deus não estará no nosso meio. Deus não andará na nossa frente. Deus não irá conosco. Esta é a grande verdade que Deus está expondo diante de nós. O que nós precisamos entender é que esses tipos de pecado que nos torna e nos faz ter um coração endurecido, não são as nossas fraquezas, gente. Elas não podem ser tratadas apenas como pecados de fraqueza. Esses tipos de pecado, por que desperta esse tipo de ação divina aqui? Porque esses tipos de pecado que endurecem o coração, são pecados que resistem ao governo de Deus sobre as nossas vidas. Nós queremos ir para a terra prometida, nós queremos ter o melhor ano da nossa vida, nós queremos que em 2026 a gente voe de tanto sucesso, mas nós não queremos encurvar o nosso coração diante de Deus. Nós não queremos, porque nós somos chamados de povo de teimosos. E a gente tem entendido aqui, pelo menos nas últimas pregações que nós tivemos nos sábados, com a jornada da salvação, nós entendemos que todo pecado,
todo pecado é uma rebelião contra o senhorio de Cristo. E todas as vezes que nós cometemos pecados no nosso coração, mais oculto do nosso coração, nós estamos dizendo para Deus que Deus não pode governar o nosso coração, porque nós mandamos em nós mesmos. Mas nós queremos ter um ano abençoado, nós queremos ter um ano cheio de vitória. Existe um problema nesse meio todo aqui. Quando esses pecados eles são cometidos, quando nós nos acostumamos com esses tipos de pecado, eles não só endurecem o nosso coração, eles não só fazem com que o nosso coração não se renda ao governo de Deus sobre as nossas vidas, eles também fazem com que nós percamos o temor diante de Deus. Nós começamos a perder a referência a quem nós estamos servindo, nós começamos a perder a referência sobre qual Deus nós estamos adorando. Que tipo de Deus é esse? E é por isso que vem a disciplina dura de Deus sobre este povo. É por isso que Deus está dizendo para eles assim, ó, vocês vão caminhar, vocês vão avançar, mas eu não vou com vocês, vocês vão sem a minha presença. Eu não sei vocês, mas se Deus no dia 31 de dezembro, que já passou, chegasse para vocês e dissesse assim, vocês vão ter um ano mais vitorioso na vida de vocês, mas eu não vou com vocês. A resposta que você deve dar a Deus é uma resposta que deve chamar a sua atenção. Você vai para o ano vitorioso? Ou você não quer ir para o ano vitorioso? Porque Deus não estará com você. Esse é o grande start do coração desse povo. Nós vamos para a terra, mas nós vamos sem Deus. Sabe o que Deus não diz para esse povo? E é o que nós precisamos despertar o coração. Deus não diz assim para esse povo, eu vou tirar a bênção de você, vocês vão perder todas as bênçãos. Deus não fala isso. Deus não fala para eles, eu vou tirar o maná de vocês, vocês vão parar de receber a providência. Deus não está dizendo para eles, talvez o mais principal aqui, eu não vou tirar a terra prometida de vocês. Deus não está dizendo isso. Deus não está dizendo para nós que nós vamos sair da igreja, que nós vamos parar de adorar a Deus, que nós vamos parar de ler a Bíblia. Deus não está dizendo isso, que nós vamos parar de desfrutar das bênçãos, sucesso, vitória que nós teremos no ano. Deus diz algo muito pior, que deve despertar o nosso coração. Deus diz que Ele não irá conosco, Ele não irá com esse povo, Ele não irá com um povo que tenha teimosia guardada no coração. E aí sim é a pior coisa que pode acontecer. Muito pior do que perder as coisas, muito pior do que você chegar no final deste ano aqui e dizer, eu perdi tudo, eu não tenho mais nada, foi o pior ano da minha vida. É muito pior do que ouvir de Deus, eu não vou com vocês. O pior é, para esse povo aqui, não era perder a terra prometida. Eu queria que você pensasse nisso. O seu pior problema do ano 2026, não vai ser perder o emprego, passar por crises financeiras, passar por crises dentro da sua casa, passar por situações adversas, não vai ser isso. A pior coisa que pode acontecer na sua vida, se você continuar com um coração teimoso, é perder o senso da presença de Deus. Isso é muito pior. É muito pior. É muito pior porque eu tenho certeza que você já conheceu, ou conhece, ou é você, que é aquele tipo de pessoa que ora, mas não sente quebrantamento nenhum. O coração permanece do mesmo jeito que orou. Talvez é você que cultua, que participa de todos os cultos, mas é aquele tipo de culto mecânico, sem vida para o seu coração. Você sai da mesma maneira que entrou, e acredita que o problema de fato foi o louvor, quem cantou, quem pregou. Ou talvez você é aquele que serve, que participa dos programas, que tem um coração disposto a servir, mas que não tem vida dentro desse tipo de serviço. Sem Deus na frente, sem Deus direcionando, sem a presença do Senhor em um ano todo, nós vamos viver sem direções. E viver sem direção é muito pior do que receber um aumento no salário. Viver sem Deus e sem direção é muito pior do que fazer a viagem dos sonhos de 2026. É muito pior. Quando esse pecado, e esses tipos de pecado, que Deus está dizendo que eles são tão teimosos assim,
eles estão sendo cultivados dentro do coração, é como se Deus estivesse dizendo para nós: se vocês insistem em viver nesses pecados, eu não vou com vocês. Sabe o que Deus está dizendo aqui para eles? Deus está aplicando um tipo de juízo. Deus está dizendo assim, eu não vou com vocês, é a mesma coisa que dizer assim, eu vou entregar vocês à própria sorte. Sabe quem dá um belo de um relato de Deus entregar à própria sorte? Paulo, lá em Romanos capítulo 1, vai dizer que o próprio Deus entregou aos próprios desejos. Meus irmãos, eu não sei vocês, mas isso me desperta uma grande atenção. Eu não quero que Deus de maneira nenhuma me entregue aos meus próprios desejos. Eu não quero que Deus de maneira nenhuma neste novo ano me entregue à própria sorte. Nós não queremos receber esse tipo de juízo de Deus, esse tipo de disciplina do Senhor. Nós precisamos entender a seriedade de ter um coração que cultiva pecados que são constantemente cometidos e que virá no nosso costume. Nós precisamos avaliar o que está dentro do nosso coração e dizer: não é possível viver mais um ano da mesma maneira que nós estamos vivendo. Não é possível nós continuarmos achando que está tudo bem cometer os mesmos pecados e que estão guardados dentro do nosso coração. Nós precisamos ter um despertar e que o Espírito Santo nos leve a refletir e quebrantar o nosso coração, assim como o povo, ao ouvir isso, teve um grande despertar do Senhor. Quando existe de fato um quebrantamento, um arrependimento sincero nos nossos corações, esses pecados que são cultivados no interior, eles começam a perder o encanto, eles começam a perder esse tipo de poder que eles têm sobre nós. Os textos do versículo 4 ao 6, vai dizer que Deus mandou essas pessoas, esse povo, tirar as joias, e naquele tempo, esse tipo de aparato, esse tipo de coisa que eles colocavam sobre eles, era sinal de grande poder, um povo rico, um povo próspero, um povo abençoado. E aí dava aquele símbolo de orgulho, de vaidade, trazia para eles uma tal segurança, de que era um povo próspero, e Deus diz: tirem as joias. E esse povo começa a arrancar de si as suas joias, e o texto vai dizer, que eles mesmos tiraram em si as suas joias, desde o Monte Horebe em diante. Então eles andaram por um grande percurso, sem esse tipo de costume que eles tinham. E o que a gente precisa entender é que esse arrependimento que o Senhor nos chama a ter para este novo ano, não é aquele arrependimento bíblico que só chora, não é aquele arrependimento bíblico que só passa por um momento rápido de êxtase, não é aquele arrependimento bíblico que só promete uma nova vida, mudanças, uma nova disciplina. O arrependimento que Deus nos chama a ter para 2026 é um arrependimento que nós devemos romper 100% com aquilo que alimenta o nosso pecado, com aquilo que está dentro do nosso coração. É um rompimento, nós estamos nos afastando, nós estamos lançando fora, nós estamos jogando fora tudo aquilo que nos leva a ter um coração que não agrada ao Senhor. Deus diz para eles tirarem as joias. E o que Deus está dizendo para nós é que nós precisamos cortar tudo aquilo que lembra o nosso eu pecador de 2025. Nós precisamos parar de achar que a mentira faz parte do nosso dia a dia. Nós precisamos parar de achar que está tudo certo e que está tudo bem com os pecados guardados no nosso coração, os sentimentos, os ressentimentos, as vontades que estão eternizadas no nosso coração, que nós precisamos lançar fora. Nós precisamos entender que esse tipo de arrependimento que o Senhor quer de nós, não é um arrependimento de sentimento. Deus está nos chamando para tomarmos uma decisão sincera no nosso coração. Se você olhar no capítulo 32, é o mesmo povo que está adorando o bezerro de ouro, é o mesmo povo que no capítulo 33 recebe a ordem de Deus, e é o mesmo povo que precisa ouvir do Senhor:
Nós precisamos destruir os bezerros de ouro dentro do nosso coração. Nós precisamos quebrar isso dentro do nosso coração, para que tenhamos um ano na presença de Deus, para que tenhamos um ano cheio da presença do Senhor. E o que isso tudo torna para nós, é um chamado verdadeiro a andar com Deus. Isso aqui não é porque Deus é mau, gente. Isso aqui não é porque Deus é um Deus sádico, que quer ver o povo sofrer. É um Deus bom, que sabe que se nós andarmos sem Ele, nós estaremos perdidos. É um Deus que sabe que se nós andarmos e vivermos um ano longe da presença do Senhor, ou que os pecados estão guardados no nosso coração, será um ano perdido, será um ano que nós vamos nos esforçar e nós não vamos avançar, porque Deus deve estar no centro, Deus deve estar dando a direção, Deus deve morar e governar as nossas vidas. E esse entendimento traz uma clareza para Moisés. Moisés, o grande líder deste povo. Se você ler os versículos 15 a 16 deste mesmo capítulo, vai dizer assim: então Moisés disse: se a tua presença não for comigo, não nos faça sair deste lugar, pois como se poderá saber que alcançamos favor diante de ti, eu e o teu povo? Será que não é o fato de andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Moisés, ele sente no coração que é andar sem Deus. Moisés sente no coração de que ir para a terra prometida, ir para a terra que o Senhor prometeu aos patriarcas, ir para a terra sem a presença do Senhor, seria o maior acidente da vida. Por isso que ele diz de todo o coração: se o Senhor não for conosco, se o Senhor não estiver conosco, não nos faça sair deste lugar. Não nos deixa andar, não nos deixa viver 2026 sem a Tua presença, não nos deixa aceitar um novo emprego, não nos deixa viver todas as coisas que o Senhor tem para nós, se o Senhor não estiver conosco. Então Moisés, ele representando o povo, em sinal de verdadeiro arrependimento e quebrantamento, ele prefere ficar parado com Deus, do que seguir sem Deus, do que avançar sem Deus. Eu queria que você olhasse para a fala de Moisés: pois como se poderá saber que alcançamos favor diante de ti? Se Deus não for, não faz sentido o sucesso. Se Deus não for, não faz sentido conquistar as coisas. Deixa eu te perguntar, o que seria sucesso para você em 2026? Pensa aí no teu coração. O que seria de mais sucesso em 2026? Imagina para Moisés, liderando o povo para entrar na terra prometida. Que sucesso ficaria para a história? O que é para nós, no dia de hoje, na atualidade de hoje, um casamento de sucesso? O que é para nós, na atualidade de hoje, um ministério de sucesso abençoado? Talvez o modelo que nós temos no nosso coração é: quanto mais nós conseguimos conquistar, quanto mais elogio a gente recebe, quanto mais as pessoas reconhecem, mais nós estamos dizendo: Deus está se agradando. Mas o que Moisés está dizendo para nós é que, se Deus não estiver conosco, quem vai dizer para ele: vocês estão fazendo a minha vontade? Se Deus não estiver com o povo, Moisés está preocupado com o sentimento: como nós vamos alcançar favor diante de ti, se o Senhor não estiver conosco? Como eu vou saber que minha vida está de fato aos teus pés, se o Senhor não estiver conosco? Então, para que esse novo ano seja um ano de sucesso para você, mesmo em meio às crises, mesmo em meio ao choro, mesmo em meio ao luto, mesmo em meio às dores da vida, para esse ano ser esse sucesso todo, esse ano precisa ter Deus. Deus reinando no coração. Deus governando as nossas vidas. Porque se Deus não estiver conosco, não faz sentido essa promessa aqui para o povo. Moisés entende: se Deus não for adiante, se Deus não der a direção, se Deus não caminhar junto, não faz sentido a promessa, porque a promessa sem Deus é uma promessa vazia.
Então repense novamente o que você quer ser para 2026, quem você quer ser, aqui na Promessa Tatuapé, na sua casa, com seus amigos, no seu trabalho, nos seus estudos, quem você quer ser. Se você quer ser um homem, uma mulher de sucesso, tenha em primeiro lugar, Deus precisa estar adiante, Deus precisa ir à frente, Deus precisa cumprir a promessa, mas Deus está adiante de mim, Deus está avançando. A gente sabe que, na atualidade, as pessoas amam as bênçãos do Senhor. As pessoas querem desfrutar de todas as bênçãos possíveis. As pessoas realizaram tantas promessas sabendo que Deus vai nos abençoar, Deus estará conosco, e amém por isso. Nós temos essa certeza. Mas nós não podemos adorar as bênçãos se não ter Deus governando os corações. Não podemos. Então há um verdadeiro arrependimento no coração deste povo. E aí o versículo 14 e 17, depois que Moisés realiza todas essas orações e quebrantamento, o Senhor diz a Moisés assim, no versículo 17: farei também isso que você falou, porque você alcançou favor diante de mim, e eu o conheço pelo nome. Você acha que Israel merecia esse favor todo de Deus? Deus diz assim: eu não vou com vocês, porque vocês são teimosos. Então o povo chora e clama, e Moisés diz: não deixa-nos ir se o Senhor não for conosco. E aí Deus chega e fala assim: você alcançou o favor de mim. Deus não mudou essa história toda aqui, porque Israel chegou a merecer. De repente Deus teve dó de Israel e falou: Israel, tudo bem, vocês merecem. Não, Israel continuou não merecendo. Mas sabe o que Deus não rejeita? Eu queria que você levasse isso de verdade para o seu coração. Deus não rejeita um coração quebrantado. Deus não rejeita um coração que se arrepende. Deus não lança fora corações quebrados diante dEle. É por isso que Deus dá essa nova verdade. Porque não é porque o povo do nada ficou bonzinho, inclinado a adorar a Deus. Porque esse povo continuou dando trabalho. Mas é porque o próprio Deus não rejeita corações quebrantados. E isso é muito maior do que o sucesso da terra prometida que estava diante deles. É muito mais do que apenas o 2026 que está diante de nós. É ter Deus conosco. É ter Deus adiante. Então, se tem uma coisa que nós precisamos guardar no nosso coração, é que andar nos dias de 2026 sem Deus é andar num ano derrotado. É andar num ano de derrota. Mas viver este novo ano e enfrentar o que está diante de nós, enfrentar as lutas, as dores e conquistar as coisas que estarão diante de nós com Deus, sim, será um ano de vitória. Mas não porque nós merecemos isso, porque Deus estará diante e Deus não rejeitará o seu coração quebrantado, Deus não rejeitará os nossos corações que se arrependem diante dEle. Então, se tem uma coisa que nós precisamos guardar para iniciarmos este ano, é que nós não podemos deixar com que os pecados que são cultivados no nosso coração nos endureçam diante da presença do Senhor. Porque coração endurecido não tem nada a ver com frequentar o culto. Coração endurecido é viver uma vida sem a presença do Senhor. E é isso que eu e você não podemos fazer para 2026. Então eu queria que você levasse essa palavra no seu coração, para que você se equipasse com coragem para viver o novo ano, mas um novo ano com Deus. Deus precisa estar adiante de nós. Eu queria que você ficasse em pé neste momento. Eu queria fazer uma oração para nós finalizarmos. Vamos orar a Deus. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua presença, Deus, e nós não queremos ser o povo de coração duro. Nós não queremos ser um povo teimoso diante do Senhor. Nós não queremos viver um ano de 2026 com os mesmos pecados que nós cultivamos em 2025. Não faz sentido avançar se o Senhor não estiver conosco. E hoje a palavra do Senhor é clara para nós. Se nós continuarmos sendo pessoas de dura serviço, o Senhor não estará diante de nós. Mas nós pedimos para que o Teu Espírito Santo trabalhe no nosso coração e nos leve a nos quebrantar, verdadeiramente reconhecendo que não faz sentido viver um ano sem o Senhor. Não faz sentido viver um ano sem a Tua presença.
Por isso que o Senhor nos ajude, Deus. Há muitos que estão voltando ao trabalho, há muitos que vão começar amanhã, há muitos que já estão retomando, que estão fazendo a sua agenda para começar mais um ano de verdade, a voltar à rotina. E o Senhor conhece o nosso coração. Não nos deixa ser como antes, Deus. Que possamos avançar as promessas que o Senhor tem para nós em 2026, mas com um coração certo de que o Senhor está governando. Por isso que o Teu Espírito Santo seja esse termômetro no nosso coração e nos chame ao arrependimento. Não deixa com que a gente avance sem o Senhor. Nos faça lembrar da Tua palavra, de que o Senhor não desprezará um coração quebrantado. O Senhor não desprezará corações quebrantados na Tua presença. Por isso, Deus, aceite a nossa oração, aceite a nossa adoração, Senhor, porque reconhecemos que só o Senhor é o Deus da nossa vida, e nos leve a nos quebrantar e abandonar essas práticas que nos tornam corações teimosos. Deus, vá adiante de nós, que 2026 seja o Seu ano, Deus, seja o ano do Senhor, e que ao finalizarmos, ao chegarmos ao final de mais um ano, lá em dezembro, nós possamos nos sentir felizes, porque o Senhor nos tornou mais parecido com Jesus, porque aquele que mentiu parou de mentir, aquele que vivia amargurado parou e deixou de ser, aquele que guardava sentimentos e traumas foi tratado e curado no Senhor, Pai. É por isso, Deus, a nossa oração de total dependência e temor diante de Ti, nós entregamos e pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém.